Aproveitando a oportunidade que estão de pé, abra sua Bíblia no livro histórico de Esther, capítulo de número 4. Esther, capítulo de número 4, versículo de número 13 e 14. Esther, capítulo de número 4, versículo de número 13 ao 14. Quem encontrou, diga amém. Eu estarei lendo na minha versão, King James atualizada 1611, e ela diz assim: imediatamente mandou adverti-la: não imagines que, somente por estar vivendo no palácio do rei, serás a única a escapar da matança dos judeus. Porquanto, se te calares neste momento crucial, diga comigo, momento crucial, certamente socorro e salvação surgirão de outra parte para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai, os teus familiares, todos sereis aniquilados. Quem sabe, se não foi para este dia que foste nomeada rainha da Pérsia. Se assente dando glória a Deus. Mulheres de fé, diga comigo, mulheres de fé, em tempo de desafio. Tempos de desafios. O que será revelado em nós ou de nós? Tempo de desafios são, acima de tudo, tempos de identificação e de revelação. Tempo de desafio também são tempos decisivos, tempos de posicionamento. Esses tempos não apenas nos cercam, eles nos revelam em estações aonde não há espaço para omissão. Deus nos convoca a uma ação. Em tempos de desafios, não enxergamos apenas os problemas fora de nós, mas seremos confrontadas a enxergar os maiores problemas que estão ocultos dentro de nós. Nós somos chamadas por Deus para obedecer, e esse tempo vai pedir de nós um posicionamento. Esse tempo nos coloca face a face com o custo e o risco de sermos um instrumento nas mãos de Deus. Vou repetir. Tempos de crise, tempos difíceis, tempos de desafios, nos colocará face a face, com preço, com custo e com risco de sermos um instrumento plenos de entrega total, sem reserva, nas mãos de Deus. Porque responder ao que Deus quer nunca é isento de preço. Ser chamada por Deus, ser vocacionada por Deus, não nos exime do preço. Terá preço. E isso vai exigir atravessar, expor-se a uma decisão inabalável de permanecer fiel, mesmo quando o medo tenta ditar o caminho e os nossos passos. O desafio em tempos difíceis revela a profundidade, primeiro, da nossa identidade, do nosso caráter, mas também apresenta e esclarece e expõe a nossa espiritualidade. Se você é face
ou se você é fake. É no terreno da crise, da incerteza, diante de um inimigo astuto, que a fé deixa de ser um discurso, deixa de ser teoria, para ser algo praticável e vivo. A semelhança de Esther, quando olhamos para essa personagem, percebemos que correremos o risco de nos acomodarmos nos nossos palácios, lugares de aparente segurança e conforto. Há um risco de se acomodar nos palácios e há um preço de receber o chamado. R.C. Sproul, ele escreve dizendo: quando Deus deseja usar alguém, Ele frequentemente o retira do lugar de conforto para o lugar de dependência. Vou repetir. R.C. Sproul escreve dizendo que quando Deus quer usar alguém, Ele arranca esta pessoa da sua segurança, Ele arranca esta pessoa da sua firmeza pessoal, Ele arranca esta pessoa das suas colunas humanas, e Deus transporta, Ele tira do lugar do conforto para o lugar de dependência. E é dentro desse contexto que eu acabei de fazer a minha introdução, que eu apresento o texto de Esther, capítulo de número 4, versículo de número 14. E quem sabe, se para tal tempo como este chegaste a este reino, nenhuma aflição, experiência, investimento, processo ou preparo foi em vão. Tudo cooperou para posicionar você exatamente onde você está. Alexandre McLaren, teólogo e pregador, ele escreve dizendo: Deus não desperdiça nenhuma experiência na vida daqueles que Ele chama. Repita comigo: Deus não desperdiça nenhuma experiência na vida daquele que Ele chama. Disse o apóstolo Paulo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe o que Paulo está dizendo? Unindo a frase de Alexandre McLaren: tudo que me aconteceu para um propósito maior. Tudo que me aconteceu para ser quem eu sou hoje. Se você passou pelo vale do luto, o vale do luto, sem você perceber, ajudou a formar uma mulher mais firme e dependente de Deus. Se você passou pelo vale da enfermidade, a enfermidade cooperou para fundamentar a sua fé e enraizar o Evangelho de Cristo no seu coração. Todas as lágrimas, todas as aflições, todas as angústias cooperaram para ser quem você é hoje em Deus. Deus não desperdiça a experiência. Eu vou repetir, para você pode ter se tornado algo inútil, mas eu quero te lembrar, tudo que você viveu, tudo que você passou, não foi desperdiçado pela ótica divina. Ele usou isso como escola, como pedagogia espiritual para a sua fé. Será que você pode levantar as mãos comigo e louvar ao Deus que não deixa nada se tornar inútil na vida de quem caminha com Ele? Nada se torna inútil na vida
inteligência divina. Eu quero te lembrar, este é o tempo de ser e de fazer o que ninguém poderá ser ou fazer no seu lugar. É isso que Mardoqueu está dizendo a Esther. Este é o tempo de ser e fazer o que ninguém será ou fará no teu lugar. O livro de Esther é um livro que vai nos ensinar a respeito da fé. E eu uso o texto que nós lemos para falar de fé, porque não tem como nós enfrentarmos um tempo de crise, um tempo de desafio, sem entendermos o que é a fé e como ela opera em dias caóticos, como a fé atua em dias de crise, como a fé é necessária para quem está enfrentando um grande dilema, uma grande dúvida, uma grande crise, ou um grande problema, ou um grande desafio que está te rondando já faz dias. Diga comigo: fé é a convicção que nos sustenta na crise. A fé, na perspectiva bíblica, ela vai muito além de um sentimento. Fé não é sentimento, fé não é emoção, fé não é uma reação emocional. Muitos estão confundindo fé com dopamina. Fé não é dopamina, fé não é emoção, fé não é sentimento. Fé é algo além daquilo que está na minha frente, ou além daquilo que eu penso ou sinto. Fé também não pode ser reduzida a coragem natural ou otimismo humano. Repita comigo: fé não é sentimento, fé não é uma reação emocional, fé não é coragem natural, e fé não é otimismo humano. O que é fé? Eu vou trazer duas transliterações dentro do Novo Testamento e dentro do Antigo Testamento para compreendermos o que é fé. No Novo Testamento, a expressão grega para fé é pistia ou piscis. Diga comigo: pistia. Pistia é uma confiança firme, uma convicção sólida, é uma dependência absoluta. Isto não significa acho que vai dar certo. Isso não é pistia. Pistia é a garantia baseada no caráter de quem promete, de quem fala, de quem se revela, de quem se manifesta em glória. Já no hebraico, se no grego é pistia, uma grande convicção, uma confiança firme, inabalável. No hebraico, fé é emuná. Diga comigo: emuná. Isto aponta para fidelidade, estabilidade, firmeza e constância. Fé no hebraico, emuná, é algo que não oscila, não balança, não se desmancha, não entra em deteriorização, não se desfaz com o tempo. Antes de tudo, fé no hebraico, emuná, é como uma coluna que sustenta um peso. Isso é emuná, é a fé que permanece quando o chão treme, quando tudo balança. Quem tem fé não fica desmaiando de medo. Quem tem fé tem segurança. Quem tem fé está firme. Quem tem fé está inabalável. Quem tem fé não se desmorona. Aquele que possui a verdadeira fé não vive levado pelo que ouve, vive fundamentado em quem falou acima do céu, acima da terra, acima do trono, acima dos anjos, acima de todo o universo. Eu acho lindo uma outra metáfora poética para a fé no hebraico de emuná. Pense comigo. Imagine um grande navio.
Este navio é açoitado por uma forte tempestade. Este navio se quebra, este navio afunda, mas o náufrago, ele escapa se agarrando em uma boia, ou em um tronco, em um pedaço de madeira, algo que flutua, um salva-vidas, acreditando que o salva-vidas, a qual ele abraça com tanta força, com tanta veemência, com tanta firmeza, é o que lhe manterá vivo dentro deste grande naufrágio e tempestade. Então, fé no hebraico também representa um abraço, algo que se agarra, algo que se envolve, você não solta. Lembra do apóstolo Paulo, quando ele naufragou, causando assim seu naufrágio pelo vento, o Euraquilão, e ele afunda, mas ele se levanta dizendo: calma homens, olha a fé dele dizendo: ninguém vai morrer, vai todo mundo chegar bem. Isso é fé. O barco afundou, a tempestade agita, o vento está soprando, mas eu estou abraçado em Deus, eu estou agarrada com Ele. Pode o vento soprar, pode o governo determinar, pode o mundo cair, pode a guerra estourar, não é governo em que eu abraço, não é no homem, não é na guerra, não é nos Estados Unidos, é em Deus, é em Deus, é em Deus. Lembra do nome Abacuque? Quem lembra Abacuque? Dentro do nome Abacuque há uma raiz etimológica hebraica que representa a expressão emuná, abraçar, tanto que o nome Abacuque representa o abraçado, ou aquele que abraça. É por isso que Abacuque levanta no capítulo 3 e canta dizendo: ainda que a figueira não floresça e nem haja uvas na videiras, e mesmo falhando toda a safra de olivas, e as lavouras não produzam seu mantimento, as ovelhas sejam sequestradas do curral e o gado morra nos currais, eu todavia canto, me alegro, celebro, porque eu estou abraçada com Deus. Eu profetizo essa palavra, que a sua fé aqui será sacudida. Tudo aquilo que tentou enterrar a sua fé será sacudido. O pó do sofrimento, a lama das angústias, o dia do medo será retirado de cima da sua fé. Eu profetizo essa palavra. Você vai sair daqui com a sua fé reavivada, reanimada, fortalecida. Sabe por quê? Porque não é a Michele que está te abraçando, é a palavra de Deus que está te abraçando aí onde você está. Recebe esse abraço do Espírito Santo. Eu vou me calar por alguns segundos. Você vai receber um abraço de Deus aqui. Enquanto Ele te abraça, através dessa palavra, Ele te diz: me abraça que você não afunda, me abraça que eu te sustento, me abraça que eu te mantenho, me abraça que eu continuarei cuidando de ti, dos teus. É por isso que eu me alegro no Senhor. Eu exulto ao Deus da minha salvação. Uma outra curiosidade teológica e etimológica: a palavra emuná, da expressão fé, compõe a expressão amém. E quando você diz amém, estamos dizendo: eu estou firme nisso. Quando você diz amém, você está dizendo: é nisto que eu me apoio. Vamos fazer uma dinâmica espiritual. Eu vou dizer: Deus cuida de você, e você vai levantar as duas mãos para cima e vai dizer amém. Eu vou falando e você vai glorificando e vai dizendo amém. Deus cuida de você.
Deus te dará saúde. Deus salvará os teus filhos. O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Ele te guiará pelo vale, Ele te guiará pelo pasto. A sombra da morte não te encontrará, porque a bondade e a misericórdia te acompanha. Você acabou de mandar um recado para o céu. É nisso que eu creio, em Deus. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A fé, portanto, uma convicção inabalável de que Deus é quem Ele diz ser. A fé me diz quem Deus é, e eu creio em quem Ele é. Que é um exemplo de fé no meio de dias desafiadores e críticos. Jó, capítulo de número 1, 4 mensagens ele recebe de morte, 4 mensagens ele recebe de perda, 4 mensagens ele recebe, e a última mensagem, talvez para um homem comum não seria fácil se levantar e adorar. Não faz sentido. Mas ele sabe quem Deus é. Ele recebe a última mensagem. Um vento bateu no teto da casa. Os teus filhos estavam celebrando, banqueteando, e todos eles morreram. Somente eu fiquei para te dar a notícia. Jó se lançou na cinza, rasgou suas vestes e clamou dizendo: no eu saí do ventre da minha mãe e não voltarei para lá. Mas a fé me diz quem Ele é, mesmo no meu dia mau. Bendito. Bendito, bendito, bendito. Não, Jó, que isso? Diz ao contrário, ele é mau, ele matou tudo. Não, ele é bom, 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 ele é bom. Ele é bom. Perdi ovelha, mas Ele é bom. Perdi boi, Ele é bom. Perdi casa, Ele é bom. Perdi saúde, Ele é bom. Perdi os filhos, Ele é bom. Sabe por quê? A fé mantém firme no meu coração o caráter de Deus. Pode a ideologia falar mal de Deus, pode artista falarem mal do Evangelho e de Cristo, mas a fé que eu guardo aqui no meu peito não será tomada pelas ideologias, pelos sofismas, pela filosofia mundana. Não vai, porque a fé estampa um selo no meu coração. Deus é bom, Deus é justo, Deus é santo, Deus é onipresente, Deus é onipotente, Deus é soberano, Deus é bendito. Então, se você tem fé para levantar as mãos e dizer: Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, a fé estampa na minha alma a certeza de quem é Deus para mim, e Ele é bom. Deus é bom. O apóstolo Pedro, ele diz que a nossa fé, ela passa por uma limpeza. Então não pense que você tem a mesma fé que começou quando você aceitou a Jesus. Você não tem. Porque o apóstolo Pedro, ele escreve a nós no capítulo de número 1 da sua primeira epístola, no versículo de número 6 ao versículo de número 7: a prova da vossa fé é mais preciosa do que o ouro que perece, mesmo provado pelo fogo. Sabe o que Pedro nos ensina primeiro? A fé é lapidada. Olha aqui para mim, você que está reclamando de problema, de sofrimento e disso, daquilo outro, sabe o que aconteceu com você? Deus acabou de pegar você e te lançar no fogo das provações. Só que o fogo das provações não é para destruir você. O fogo das provações é para limpar sua fé. Porque quem passa com Deus pelo fogo da provação, sai com Ele com uma fé mais pura do que o ouro de Ofir, mais limpa do que a prata. Lembra da sua fé de início? Era uma fé assim que esmurecia sobre qualquer coisa, e daqui a pouco você queria desistir de adorar, de louvar, de pregar, de servir. Mas com o tempo você foi sendo aprovada, e Deus foi te levando para várias escolas pedagógicas, espirituais, de experiência com Ele, e daqui a pouco você entra na fornalha, você sai da fornalha, entra na fornalha e sai da fornalha, entra na fornalha, sai da fornalha. E eu tenho uma boa notícia: entrou com uma fé, saiu com outra.
não é a mesma, não é a mesma. Você está crescendo no conhecimento e na graça de Cristo Jesus. O propósito da provação como a fornalha de Deus. Deus não permite a crise para nos destruir, mas Ele permite a crise para nos limpar. A nossa confiança na fornalha da aflição. O que é falso queima, mas o que é verdadeiro brilha. Há níveis da fé. Diga comigo. Há 3 níveis da fé. Primeiramente, a fé, ela é gerada. A fé, ela não é obra humana, ela é obra divina. A fé não é dada por homens. Eu não gero fé. Eu não tenho a capacidade de gerar fé em você. É Deus quem gera a fé em nossos corações. E a Bíblia me diz que a incubadora da fé gerada, sabe qual é? Palavra de Deus. Romanos capítulo de número 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Vem pelo ouvir a palavra de Deus. O conceito aqui representa, assim como um músculo é desenvolvido, fortalecido pelo exercício, a fé é gerada pela exposição da palavra. Quanto mais a palavra é sólida, mais a fé será sólida. Quanto mais a palavra for pregada na sua pureza, na sua essência, a fé que brota é limpa, a fé que nasce é pura, porque a palavra de Deus traz a fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você nem imagina, mas enquanto eu prego, sua fé está sendo gerada, fortalecida, sua musculatura espiritual está sendo erguida em Deus. Diga comigo, a fé é recebida. Porque em 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 9, quando Paulo escreve sobre os ministérios, sobre dons, sobre chamados e vocações, ele vai nos apresentar um dom. Sabe qual o dom? Diga comigo, o dom da fé. O que é o dom da fé, irmã Michele? O dom da fé não é apenas a fé comum. Eu estudando isso aqui, eu me animei. E eu vou começar a mudar a minha oração. Porque agora eu quero o dom da fé. O que é o dom da fé? O dom da fé é quando o Espírito Santo gera dentro do crente uma certeza tão inabalável de que Deus irá agir, mesmo quando tudo em volta diz, não vai dar certo, não tem diagnóstico de cura, não tem diagnóstico de saúde, acabou, desiste, faz a quimioterapia e morre. Só que neste momento, para o crente que já está fortalecendo sua fé, passando pelo fogo da provação da sua fé, Deus olha para este crente, se ele clamar, se ele pedir, não é dinheiro, eu não quero porta aberta, eu não quero carro novo, eu não quero coisas materiais, mas aumenta a minha fé. Quando a oração passa a ser, aumenta a minha fé, sabe o que o Espírito Santo faz? Ele vem e te dá o dom da fé. O que é o dom da fé? Vou crer mesmo que o mundo caia, vou levantar minha adoração mesmo que nada coopere, vou continuar dizendo o que Deus faz mesmo que nada contribua para que eu possa crer. Ou seja, o dom da fé não é pensamento positivo, é Deus te dando uma porção a mais dele. Quem já conheceu um crente assim, vai dar certo, vai em frente,
caminha, Deus é contigo. Acabou não, levanta a cabeça. Quem já conheceu um crente assim? Eu já conheci. E sabe o que é isto? O dom da fé, motivando aqueles que estão com a sua vida fundamentada em Deus. Abraão creu contra a esperança. Daniel creu na cova dos leões. Pedro andou sobre as águas. Este nível de fé revela uma fé que ultrapassa o natural. O dom da fé se manifesta quando Deus te chama para algo maior que suas forças. Vou repetir. O dom da fé se manifesta quando Deus te chama para algo maior que as tuas forças. Quando você diz: acabou, eu desisto, eu cansei, eu vou voltar, não quero mais, não quero me envolver, não quero saber de culto, não quero saber de ser crente. Quando tuas forças parecem que acabam, Deus vem com uma gota a mais de fé. Ele aplica essa fé na sua alma. Daqui a pouco você está em casa, ligando o som, ouvindo louvor, ouvindo mensagem, falando em línguas estranhas. A alma já está queimando, o coração está se enchendo, hinos espirituais está tomando a tua boca. Sabe o que é isso? Você recebeu um pouco mais de fé, um pouco mais de fé. Recebe essa palavra e eu profetizo. Você está recebendo neste culto, nesse congresso, um pouco mais de fé, um pouco mais de fé, um pouco mais de fé. Entrou aqui querendo parar, mas vai continuar. Deus está te dando um pouco mais de fé. E existe uma fé aonde eu entro no texto que eu li, para concluirmos o sermão. Diga comigo, a fé pode ser despertada. Há momentos em que a fé que existia dentro de nós parece estar adormecida, enfraquecida ou sufocada pelas circunstâncias. Os problemas vão acontecendo. Luta, provação, angústia, lágrima. E isso vai minando a nossa fé. E de repente o louvor vai diminuindo. A palavra já não se abre como antes. O joelho já não se dobra na mesma intensidade. Os devocionais acabam. Mas a fé, ela é despertada. A fé, ela é ativada novamente. Eu quero trazer 2 exemplos antes de entrarmos em Esther. Paulo olha para Timóteo em 2 Timóteo capítulo 1, versículo de número 6. A fé que estava na tua avó Lloyd e na tua mãe Eunice, também está em ti. E por este motivo, reavives o dom de Deus que há em ti. O que Paulo está lembrando a Timóteo é isso. Timóteo, a fé está aí, o dom precisa ser exercitado, então desperte pela fé que ainda está aí, para que o seu dom seja ativado e ministrado. Um outro exemplo está em Marcos capítulo de número 4, versículo de número 38 ao 40, quando os discípulos entram em desespero por causa da tempestade. Jesus diz a eles: por que temais? Como é que não tem de fé? O que Cristo está dizendo é: a fé de vocês está sendo sucumbida, mas ela está aí. E como é que vocês se comportam como se não tivesse fé? Um outro exemplo é de Jairo. Jairo sai da sua casa com uma fé que confronta o sistema religioso. Ele sai da sua casa com uma fé que crê
que Cristo é Deus e pode sarar sua filha. Ele sai da sua casa e, como principal da sinagoga, ele rompe qualquer étnica, social ou religiosa da época e se curva diante de Cristo. Mas a mensagem chega: Jairo desiste, sua filha morreu. E quando Cristo olha para dentro de Jairo e vê que a fé dele está sendo enterrada com a notícia de morte da sua filha, olha o que Cristo diz a Jairo: Jairo, crê somente. Sabe o que Cristo está dizendo a Jairo? É isso: ei Jairo, a fé que você saiu de casa ainda continua aí, ou lá foi sufocada pela morte da filha? Crê somente, porque agora eu não estou indo com você para expulsar uma febre, eu estou indo com você para expulsar a morte. Jesus não negocia com medo. Ele olha para Jairo e dá uma ordem: crê somente, crê somente, crê. Desperta a fé. Diga comigo: desperte a fé, desperte a fé. Jesus não apenas silencia o medo, ele silencia o medo, mas acorda a fé, acorda a fé, acorda a fé, acorda a fé. Eu quero lembrar vocês nessa noite: você chegou aqui pela fé. 62 anos de ciclo de oração, e até hoje cantando que Ele é Deus de chamado, de vocação e de ministério. E você canta por meio da fé. Tem mulheres aqui que saíram do campo de batalha, amando Satanás da sua família, aquele que está tentando destruir os teus filhos, o teu casamento, o teu pensamento e as tuas emoções. Ele não vai sair do campo de guerra, mas assim como Mardoqueu disse a Esté: eu profetizo e declaro essa palavra. Deus usa uma voz dentro dos nossos portões. Deus levanta uma voz dentro dos nossos palácios para te lembrar: o que te fez chegar aí não foi sabedoria, o que te fez chegar aí não foi beleza, o que te fez entrar aí foi a fé, a fé, a fé, a fé, a fé, foi a fé. Quem sabe não foi para este tempo que tu foste nomeada rainha da Pérsia. Diga comigo: rainha da Pérsia. A acomodação é negligência, a acomodação gera falsa segurança, a acomodação gera neutralidade, passividade. Mas a fé, a fé, a fé, a fé me tira da acomodação e me incomoda. Quem está sendo guiado por fé vai se levantar para fazer algo em nome de Deus. Quem se ergue pela fé não continuará acomodada. Quem se ergue pela fé, diz o autor de Hebreus, que da fraqueza tiram força por meio da fé. A voz de Mardoqueu não trouxe apenas informação. A voz de Mardoqueu foi um instrumento divino para despertar a fé de Esté. Mardoqueu não mimou Esté, Mardoqueu não fez carinho em Esté, Mardoqueu confrontou Esté. E quando ela é confrontada, a fé dela é despertada. Ouça aqui, mulheres, ouça aqui: vocês não precisam massagear o ego. Não. Vocês não precisam de mensagens coach. Não. Você não precisa de um carinho emocional em mensagens tóxicas e cheia de veneno, que está colocando mulher contra mulher. Não, você precisa é se levantar, sacudir a poeira que está tentando sucumbir à tua fé. Mas nessa noite, Deus me toma como Mardoqueu, e a tua fé será despertada para este tempo.
Deus usa vozes. Deus tem multiforme graça para despertar a nossa fé. Um amigo, um sermão, um irmão, para sacudir nossa falsa segurança. Está tudo bem, eu estou bem, minha casa está bem, meus filhos estão bem. Será que está mesmo? Ou você está tão acomodada que não percebe mais que tem um inimigo querendo matar, destruir e acabar com os planos de Deus na sua vida? Ei, quem sabe não foi para este dia que Deus te fez quem é e te chamou para ser quem é. Você não é apenas uma substituição, Esther, porque tinha outras na fila, mas na ótica de Deus, você foi chamada, escolhida, selecionada para este tempo. Sabe o que acontece? Quando a fé desperta, Deus dá virtudes, capacitação, sabedoria e estratégia e posicionamento. Quando Esther diz: levante, ordena ao povo para jejuar por mim 3 dias, e eu me apresentarei ao rei. Ela se apresenta diante do rei. O convite é para um primeiro banquete. No primeiro banquete ela faz um convite para um segundo banquete. A pergunta que eu fiz ao meu amigo Espírito Santo é: se o inimigo já está no primeiro banquete, por que não denunciar o inimigo no primeiro banquete e acabar com tudo? E o Espírito Santo me respondeu 2 palavras. Primeiro, quem age pela fé não age cegamente. Quem age pela fé age inteligentemente. Não tem pressa, não tem grito, não tem pedido apressado, porque no capítulo de número 5, no versículo de número 8, Esther vai dizer ao rei: vem no segundo banquete, porque eu estarei pronta com uma resposta. Sabe o que Esther está fazendo? Ela está agindo inteligentemente. Ela não confronta o rei, ela não tem pressa de revelar o inimigo, mas ela vai sabiamente. Ela prepara o ambiente, ela constrói o momento certo, porque é isso que a fé faz. A fé madura, ela não é desorganizada. A fé madura, ela não é precipitada. A fé madura é uma fé que ouve a Deus e se move sabiamente depois. Eu estou dizendo a mulheres aqui: não tenha pressa de agir. A fé te dará sabedoria e inteligência. O inimigo, o inimigo está ficando à vontade, eu sei. Eu sei que o inimigo está ficando à vontade. Mas diz o Espírito Santo: deixa. Eu estou te dando sabedoria espiritual, porque ele vai cair de uma vez por todas, através da tua fé em ação. Porque quando a tua fé trabalhar e começar a se movimentar, você terá autoridade diante do Rei dos Reis, de se levantar e dizer: é este o inimigo, é este o maligno, é este o malvado que está querendo destruir não apenas o meu povo, mas a mim. E que bom que Deus levantou a tua fé e te deu sabedoria.
E se perecer, eu pereci. E se eu morrer, eu morri. A fé me fará sofrer os riscos. Sabe o que Esté está dizendo? Eu entendi o recado. Porque no capítulo de número 2, por várias vezes, Mardoqueu pergunta a Esté: você está bem? Você está bem? Você está bem? Você está bem? No capítulo de número 2, versículo de número 8 e 9, Esté está bem? Esté está bem? Sim, eu estou. Mas no capítulo de número 4, faça alguma coisa. Se levante. Você não foi colocada aí em vão. Deus te posicionou para este tempo. Mas este tempo, sim, este tempo. Para este momento, sim, para este momento. Difícil? Difícil. Mas foi para este tempo. Mas aprenda uma coisa. Desperte a tua fé. Algum tempo atrás, olhando para o cenário da igreja, e diante de alguns contextos que Deus me inseriu, eu questionei a Deus e eu disse: para este tempo, Senhor, pós-pandemia, tudo ficando mais pesado, mais difícil. Às vezes eu me vejo em um cenário pregando uma palavra tão calmamente e de repente o povo começa a ficar inquieto. A fé está se esfriando. E essa palavra ecoou no meu coração e disse: foi para este tempo mesmo. Para este tempo, Deus te levantou com esta ousadia. Então, pela fé, você não precisa mais de recado. Assuma o risco de fazer algo em favor de Deus. Porque Esté, no primeiro momento, quando ela ouve a voz de Mardoqueu, no capítulo de número 4, sabe o que ela faz? Ela manda para ele uma roupa nova. Sai do portão, ou veste e entra e resolve você. Não. Mardoqueu, mesmo em cinza, mesmo com pano de saco, diz a ela: quem sabe não foi para este tempo. Deus não vai vestir outra. Deus já vestiu você. Deus não vai capacitar outra. Se Ele quiser, Ele faz. Mas Ele já capacitou você. Deus não vai agraciar outra. Deus já agraciou você. E Deus manda eu dizer a alguns corações que estão aqui: você não precisa mais de profecia. Eu vou me calar sobre. Aramante. Eu não vou falar mais com você, porque eu tenho falado todo o tempo, e o que eu quero de você, você já sabe. E agora o que você precisa é se movimentar, porque se você andar, eu ando com você. Se você se mover, o céu se move com você. Se você se erguer, eu ergo juntamente com você. A unção e a autoridade de Deus. Então entenda, eu não vou mais te vestir com nada. Você já foi preparada, pronta, amadurecida, fortalecida. Não é para mais tarde, é para hoje, é para agora. E por causa disso, eu estou reavivando a tua fé. E fique de pé comigo, minhas irmãs. Assuma o risco. Assuma o risco. Assuma a sua posição. Você não precisa mais de profecia na porta da tua casa. Deus quer que você viva o que Ele projetou para você hoje. E eu faço um apelo aqui nessa noite. Eu chamo aqui à frente mulheres que sabem o que Deus quer delas, e Deus já se calou com você. Ele não vai mandar mais recado, mas Ele pede de você hoje um posicionamento. Se esta palavra falou com você, saia do seu lugar e venha aqui à frente agora.
Aramanchorebecai. Ishoricancho. Você não precisa mais. Eu me importo com você. Eu não investi experiência em você à toa. Você não é apenas mais uma no meio dessa multidão. A sua fé hoje está sendo reavivada para você colocar de volta a sua mão na obra que Ele te deu, para você se erguer naquilo que Ele te chamou, para você ser erguida, encorajada e fortalecida. Grupo de louvor, cante aquele hino comigo. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra minhas provações não são maiores que o teu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá, rompendo em fé. Com ousadia vou mover, a cada dia vou viver, rompendo em fé. Abraça essa irmã que está do teu lado, nós vamos orar juntas. Oh, meu amigo Espírito Santo de Deus, eu oro nesse momento que Tu venha despertar a fé das Tuas filhas, que nós venhamos sair da nossa negligência espiritual, que nós venhamos sair, Senhor, dessa inércia espiritual. Ecoa nos portões da nossa alma, Espírito. Ecoa nos portões da nossa alma, Espírito. Reaviva a nossa fé nessa noite. Essas mulheres derrubaram gigantes por meio da fé, venceram inimigos falentes, inimigos maus, medos, por meio da fé. Meu amigo Espírito Santo, nessa dependência que eu preguei a Tua palavra, abraça Tuas filhas nessa noite. Sacode o pó das aflições, o medo, o medo, o medo. Reavives a fé ousada, a fé que encoraja. Reposiciona-as em Tua vontade, reposiciona em Tua graça. Desperta nelas o dom, a graça, o poder que está adormecido. Que elas sejam usadas tão quanto foi Esther diante do inimigo mau. Tu foi com esta mulher, ela não temeu da sua vida, ela sofreu risco, mas Tu a preservou até o último dia da sua vida. Quem sabe, minha irmã, foi para este tempo que Deus te chamou. Abrace seu chamado, abrace seu ministério, abrace sua vocação.
Abrace o dom de Deus. Não seja mais uma que passa pela vida. Seja aquela que fará a diferença por meio da fé, tirando da sua fraqueza força, porque aonde tua limitação chega, a de Deus continua te encorajando e te fortalecendo. Seja renovada, seja encorajada, seja preenchida, seja renovada nessa noite, pela graça do Espírito, pelo poder da palavra. Seja abraçada pela fé, seja envolvida pela fé, receba cura pela fé, recebe renovo pela fé, recebe